Oi, pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje nós temos um convidado espacial, especial. Marcos Pontes vai falar conosco já já. E por que ele vai estar falando conosco, né? Por que será? Como todos sabem, pizzaria, restaurantes chineses não fazem entregas no espaço. Por isso, antes de partirem, os astronautas precisam abastecer a nave com alimentos especialmente preparados e embalados para o consumo fora da Terra, embalados, né? A grosso modo, esses quitutes especiais precisam durar bastante, sem refrigeração, e principalmente serem fáceis de preparar, afinal, além do ambiente, da microgravidade, um ambiente hostil, impor certas dificuldades em tarefas simples e rotineiras, os astronautas também precisam aproveitar ao máximo o tempo em órbita para executarem seus trabalhos, né? Felizmente, houve uma evolução muito grande nesse quesito de alimentação e trouxemos aqui o Marcos Pontes para falar um pouco desse ambiente hostil externamente e frágil internamente da estação espacial e as embalagens que eles usam ali dentro. Então, convido a entrar aqui agora, Marcos Pontes. Por favor, se apresente, Marcos, fale um pouquinho da sua vida aí para a gente. Tá. Bom, então, gente, estamos aqui agora com o Marcos Pontes, esperado. É uma live que eu venho, assim, alimentando há muito tempo, consegui agora. É um prazer tê-lo aqui, Marcos Pontes. Gostaria muito que você desse para a gente um breve histórico resumido, porque nós temos pouco tempo, da sua pessoa, da sua área, do seu trabalho, para depois nós adentrarmos na parte de embalagens, que é o assunto que faz parte do canal, né? Por gentileza, pode falar um pouquinho da sua pessoa para a gente, da sua vida, de como você entrou nesse mundo, né? E depois a gente dá sequência. Olha, obrigado, Maurício, obrigado pelo convite, obrigado, Rafa, né, por nos ajudar aí nessa montagem de todo esse sistema. Eu, começando primeiro da minha vida, eu nasci em Bauru, em São Paulo, no interior de São Paulo, né, vim de uma família bastante humilde, eu nasci numa periferia lá, meu pai era servente de serviços gerais, tipo faxineiro do Instituto Brasileiro do Café, minha mãe era escriturária da Rede Ferroviária Federal, desde cedo eu tinha o sonho de voar, né, de ser piloto, mas não tinha dinheiro para pagar, né, para as horas de voo, então os pilotos do Aeroclube de Bauru me indicaram que eu fosse para a Força Aérea, mas para entrar na Força Aérea tem que passar no vestibular, além disso eu tinha que ajudar em casa, né, com recurso, então eu comecei a trabalhar com 14 anos, através de um curso do Senai, eu trabalhava como eletricista aprendiz da Rede Ferroviária Federal, ali, então, durante aquela época eu fiz esse curso de eletricista na Rede Ferroviária, né, e ali fazia à noite no colégio, fazia eletrônica, 2 cursos técnicos que eu acho extremamente importante para o Brasil, para os jovens do Brasil, a gente precisa de técnicos. Ali, então, eu fiz o vestibular da Academia da Força Aérea, passei. Eu lembro que naquela época meus amigos falavam que era impossível para mim, para ser piloto, que isso era só para filho de rico, né? Mas eu lembro que minha mãe falou uma coisa muito importante na época, falou assim, olha, você pode ser tudo o que você quiser na vida, desde que você estude, trabalhe, persista, sempre faça mais do que esperam de você. E ela estava certa. Passei, então, no vestibular da Academia da Força Aérea, 4 anos, me formei como administrador público e piloto da Força Aérea, em Ciências Aeronáuticas. Depois fui para Natal, no Rio Grande do Norte, fazer curso de piloto de caça, aí me tornei ala da aviação de caça. Na minha turma, 1/10 dos alunos que entraram, os cadetes que entraram na academia, se transformaram em piloto de caça. Mais especificamente, 242 cadetes na entrada da Academia da Força Aérea, 28 se formaram piloto de caça. O restante virou piloto de transporte, helicóptero, infantes e intendentes. Aí, de lá eu fui transferido para Santa Maria, Rio Grande do Sul, já como piloto operacional. Aumentei, vamos dizer assim, meu conhecimento dentro da carreira de piloto de caça, me transformei então ali em líder de esquadrilha, podia liderar 4 aviões, instrutor de aviação de caça, instrutor de liderança, resolvi estudar mais, né? E trabalhava na época, comecei a trabalhar com segurança de voo, coisa que eu fiz durante 30 anos da minha vida, né? Segurança operacional. Depois, então, dali eu fiz o vestibular do ITA, né? Eu passei no vestibular do ITA, Instituto de Tecnologia Aeronáutica, para engenharia aeronáutica. Fiz a engenharia aeronáutica, eu somei a parte de engenheiro aeronáutico com a parte de pilotagem, de piloto de caça, me transformei num piloto de testes, era o primeiro piloto do Brasil, que era piloto e engenheiro ao mesmo tempo. Com isso eu voei praticamente todos os aviões que o Brasil tinha na década de 1990, fui transferido para os Estados Unidos como intercâmbio,
Lá eu voei na Força Aérea Americana e na Marinha Americana. Lá eu voava F-15, F-16, F-18. Voltei ao Brasil, mandaram para a Rússia para voar MiG-29. Voltei Nossa. ao Brasil de novo, nós estávamos testando o que seria possivelmente o avião para substituir os Mirages naquela época. Eventualmente se tornou o Gripen, né, o Saab Gripen. Então, voltei e fiz um primeiro mestrado no ITA de otimização de trajetórias orbitais. Aí depois fui para os Estados Unidos para fazer mestrado e doutorado em engenharia de sistemas. Eu estava lá no meu doutorado quando o Brasil entrou no programa da Estação Espacial Internacional. A NASA ela abre concurso público a cada 2 anos. Eu me inscrevi no concurso público da NASA em 1998, fui aprovado pela NASA e passei a fazer parte da turma 17 de astronautas da NASA, a primeira turma, aquela dos eleitos lá, né? Sei. A minha 17. E 2 anos para me formar como astronauta profissional, especialista de missão. Minha função a bordo é manutenção de sistemas, reconfiguração, configuração dos sistemas. Basicamente, ter certeza que tudo está funcionando. Para quem gosta de Star Trek aí, ou Jornada nas Estrelas, é o que o Scott faz na espaçonave. No solo, eu trabalhava como engenheiro de sistemas, eu era responsável por integração de módulos, ou seja, todos os testes de integração de módulos antes de mandar para a estação espacial. Isso aí, eu me formei em 2000, achava que ia voar em 2001, não aconteceu, 2002 não, 2003 teve o acidente da Colômbia, tudo ficou parado, eu ia voar com os Estados Unidos, e os Estados Unidos acabou mandando, né, a NASA acabou mandando para a Rússia para voar com os russos, foi um dos primeiros do lado americano para voar lá. Eu tive só 5 meses para poder treinar, para conhecer toda a parte russa, né? Mas eu já tinha, obviamente, todo o treinamento da NASA, mas para conhecer a parte russa, inclusive aprender um pouco da linguagem russa, o Que deve ser necessário para voar. complicado. É complicado, foram 3 meses ali para aprender o russo, né, um pouco. Nossa. Aí fiz a missão em 2006, fui para a Estação Espacial Internacional, junto com a tripulação da Expedição 13, e eu fiquei entre a Expedição 12 e a Expedição 13, fazendo os ajustes da espaçonave, né, para a transição do comando, e naquela época a espaçonave estava crescendo, né, sendo desenvolvida, então tinha muitos ajustes para fazer, a área de comunicação principalmente, né, nos sistemas de comunicação. Retornei, permaneci na NASA. O Brasil saiu do programa em 2008, mas eu permaneci na NASA até 2018, né, Nossa, trabalhando junto com a bastante NASA. tempo, hein? Foram 20 anos com a NASA, e em 2018, numa visita ao Brasil, fui convidado, em março de 2018, convidado pelo então deputado Jair Bolsonaro, que ele participaria das eleições para presidente, e ele me convidou, caso ele fosse eleito, para ser ministro de Ciência, Tecnologia e Inovações. Ok. Eu aceitei. Então, uma vez que ele venceu as eleições, eu passei então a ser o ministro de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações do Brasil. Foram 4 anos trabalhando ali. Nesse meio do caminho também, na NASA, em atividades paralelas, eu trabalhava com a ONU também para desenvolvimento industrial, então sou embaixador da ONU para desenvolvimento industrial. Criei a Fundação Astronauta Marcos Pontes, que hoje, depois eu falo um pouco dela, nós temos o Arraiá Aéreo, a 9ª edição do Arraiá Aéreo lá em Bauru, acontecendo, que é o maior show aéreo civil, né, do Brasil. Nós trabalhamos com instrução para crianças, ciência e tecnologia, temos uma creche, estamos aumentando aí para a escola técnica, inclusive, e etc. E também sou embaixador mundial de ensino profissionalizante da WorldSkills International, né? Ok, 4 anos como ministro. Em 2022, eu resolvi me candidatar ao Senado, na verdade, eu era deputado federal, e no meio do caminho, houve a saída do Datena, que ele era o candidato da coligação, e acabou, o presidente achou que eu seria o nome adequado para ocupar, então, essa vaga como candidato a Senado. Então, eu tive 15 dias só de pré-campanha, e a campanha rápida ali, sem dinheiro, com pouca gente, mas com a população a favor. E isso é que é a parte mais importante. Então, eu consegui ser eleito com a maior votação do país, né, de todos os parlamentares, todos os executivos, né, toda aquela eleição no primeiro turno, a gente só participa do primeiro turno, obviamente, para senador, foram quase 11 milhões de votos. Bastante. Nossa. Aliás, um ponto interessante nisso, que o próprio Bolsonaro me falou, eu fiz mais voto que o Bolsonaro, que o Lula e que o Tarcísio, no estado de São Paulo. Puxa vida, parabéns, hein? Que legal. E aí, fui lá para o Senado, estou lá há 1 ano e pouco, já deu para pegar bem a máquina ali, para voar bem essa máquina, estou gostando da função.
ali eu dou continuidade do ponto de vista legislativo em tarefas que eu comecei como ministro na área Aham. principalmente de educação, ciência, tecnologia e ambiente de negócios, e eu faço parte da oposição ao governo, trabalhando com um grupo minoritário de senadores, mas muito aguerridos ali, e a nossa pauta principal é trabalhar em defesa de valores para a família no Brasil. Então, pois, exemplos, né? A nossa luta ali para proibir a utilização de drogas no país, ou liberação de drogas, Hum, do ponto de vista também de defesa da democracia verdadeira e não um autoritarismo disfarçado de democracia, como a gente tem visto aí, né? sim. Então, na defesa das liberdades do brasileiro, temos liberdade de opinião, manifestação, liberdade de imprensa, liberdade de religião, etc. Então, a nossa luta para manter a democracia verdadeira e também, né, em pautas de economia, né, buscando evitar que esse governo atual, que tem uma tendência muito grande de gastos enormes, que ele detone a nossa economia e que fique numa situação irreversível, como entrou a Argentina e assim por diante. Então, a nossa luta aqui também é na preservação e para que nós possamos reduzir o tamanho do Estado, que seria o ideal, né? O governo nem fala mais em é, reforma administrativa, deveria pensar muito nisso aí, mas não fala. Então, controlar os gastos do governo e também permitir, com isso, a criação de novas empresas, empregos, ou seja, proteger a propriedade do setor privado, que é importantíssimo para o desenvolvimento do país. Então, num resumo, é isso que tem Aham. acontecido, né? E é um trabalhão, hein? Muito A trabalho. vida toda aí. Tem alguns planos para o futuro. Aham. Eu, né, ainda no tempo correto, da forma correta, acredito muito em Deus, isso não se pode colocar nada sobre isso. Então, eu pretendo voltar ao espaço ainda, né, Ah, como um dos que meus legal. sonhos. Às vezes o pessoal me pergunta se eu tenho sonho de ser presidente da República. Tenho sonho, mas na hora correta, da forma correta, no Aham. momento que for adequado para o partido, para o país. Sim. Se for o caso, a gente pode encarar mais um desafio. Essa é a minha vida em resumo, aí num Bem período resumido, né? curto. Porque eu acompanho, às vezes, entrevistas suas no Instagram. Nossa, tem um mundo de coisas para conversar, né? O tempo urge, então, obrigado pelo resumo. Parabéns pelo trabalho, pela dedicação, porque eu tenho certeza que não é fácil, né? Não, Mas, não é, mas como a é sua mãe possível. falou, como a sua mãe falou, né? Tem que Isso. trabalhar e tem que estudar para conseguir as coisas, né? E então, agora eu vou dar uma virada, vou entrar em ordem Aham, tá certo. para a gente Vamos lá. falar um pouquinho sobre embalagens, né? Marcos Aham, Pontes, eu trabalho com embalagem há muito tempo e sempre tive curiosidade de saber, até já busquei e conhecer, mas nunca tive uma oportunidade rara como essa está falando com o senhor, para saber com quem usou uma embalagem e foi para fora do planeta, né? O senhor já esteve distante de todo mundo, né? aham, Da onde literalmente. já veio, né? Literalmente, né? Só estive lá fora, lá no espaço, e a minha preocupação sempre foi como são acondicionadas, quais os materiais que são utilizados, as formas de abertura e fechamento, se as embalagens são unidoses ou não, se elas são aquecidas, o produto é congelado ou não, porque, me desculpe a minha ignorância, mas fora do espaço, qualquer coisa que fica no espaço, no vácuo, ele vai ferver ou não vai ferver por causa da atmosfera interna do recipiente. Eu não tenho certeza disso. Boa colocação. O senhor vai poder me falar a respeito, né? E Aham, também pela sujidade, né? Poeira, pequenos farelos, né? Dependendo do material, remédio, né? Inclusive, uma pergunta muito curiosa: como fica a coleta das fezes, a urina? Existe uma aham, embalagem para condicionar isso tudo? E se uma embalagem cair no espaço? O que acontece com ela se não dá para pegar? É mais ou menos isso. Se eu aham. puder discorrer a respeito, vai atender bastante a nossa curiosidade. E gostaria muito de fazer umas próximas lives com o senhor, e, se possível, nessas também, se for possível, falar sobre inteligência artificial, internet das coisas, dentro desse mote, Isso. né? Então, por favor, o Marcos Aham. Pontes, fique à vontade para falar para a gente, nós somos todo ouvido agora. Olha, primeiro, o espaço é um ambiente muito hostil e difícil de operação, né?
tanto na transferência de material e pessoas, né, da Terra para o espaço, o retorno também é complexo, e a utilização, né, ou seja, a vida no espaço e a utilização de material no espaço também segue situações ou princípios muito específicos dali. Então, vamos começar primeiro em transporte. É muito difícil levar carga para o espaço, então o peso é uma questão bastante, tem que ser levado em conta. Portanto, nós damos preferência para volumes menores e com menos peso. Por isso que a alimentação, por exemplo, muita parte da alimentação é liofilizada, ela vai sem água para a gente colocar água lá no espaço. É aquela que é desidratada, né? Ela tem Desidratada. todas as propriedades, mas só não tem água. Não tem água, para reduzir o peso também durante o transporte, e o tempo de prateleira também é importante para isso. Nós lembrar que durante o processo de subida nós temos várias oscilações físicas, como vibração, né, fator de carga, G, né? Então, portanto, isso aí tem que ser levado em conta em qualquer tipo de embalagem, qualquer tipo de equipamento que a gente leva para o espaço. Eles têm que passar por diversos testes, né, com relação às condicionantes físicos, né, de vibração, G, né? E também tem outro ponto importante, que é com relação à radiação. No momento em que você está no espaço, você está fora da nossa atmosfera, ainda dentro no caso da estação espacial, 400 quilômetros, você ainda está dentro do nosso campo magnético, que protege a vida aqui na Terra, mas você está fora da atmosfera, o que te coloca sujeito a muitas, principalmente partículas de grande energia, né, penetram no nosso campo magnético, e com isso aí nós também temos uma radiação bastante intensa no espaço, e outros tipos de radiação. Isso também tem que ser levado em conta quando a gente fala de embalagens, quando a gente fala de sistemas que estão no espaço. Por exemplo, câmeras, né? Qualquer tipo de câmera, CCD, etc., dura um ano, geralmente, no espaço, antes do sensor, né, do CCD da câmera ser muito danificado, né, por essas partículas que vão queimando os pixels, basicamente, lá delas. Isso, você imagina, para o corpo também tem uma série de influências, mas eu vou focar mais no equipamento, não no corpo aqui, com isso. Uma vez no espaço, tem que considerar dois ambientes, o ambiente dentro da espaçonave e fora da espaçonave. Dentro da espaçonave, todos os nossos sistemas de manutenção de vida, nós mantemos a atmosfera, vamos chamar assim, ali dentro em aproximadamente 14,7 PSI, uma atmosfera. Às vezes nós reduzimos para 12,1 até 12,5 para fazer atividade extraveicular, para não disparar muitos alarmes, mas a pressão nós mantemos por aí. A atmosfera é mantida com oxigênio e nitrogênio, né, numa proporção igual aqui da Terra, ou semelhante da Terra, com 80 de nitrogênio e 20 de oxigênio. Isso aí é feito por um sistema de balanceamento de pressão na entrada dos sistemas, né, que são válvulas que têm a pressão duplicada no caso de uma, mas é detalhe técnico, não entrar nessa parte. A temperatura interna nós mantemos em 22 graus, em média, o que é agradável. Então, dentro da espaçonave, a gente pode ficar, como eu estou aqui, eu pode ficar de short, de macacão, sem ter necessidade de um traje especial. Do lado de fora da espaçonave é outra conversa. Do lado de fora, logicamente, a gente tem praticamente vácuo, né? O que traz uma série de problemas. Por exemplo, se você expor o seu corpo, se aquele macacão ele é pressurizável, aquele macacão de EVA, aquele macacão custa 12 milhões de dólares, ele é uma espaçonave, né? E ali dentro você tem uma série de camadas para te proteger de variação de pressão, para manter o tamanho também do macacão, para você não chegar lá fora, ele expandir, depois você não conseguir voltar mais. Isso aconteceu nas primeiras missões lá, né, com a Rússia e nos Estados Unidos, que era um problema sério. Inflou, e depois ficou difícil para o astronauta, o cosmonauta retornar. Aquele macacão é uma espaçonave, então ele tem uma série de sistemas para manter a sua vida, manter a temperatura interna. E então vamos focar em termos de parâmetros, né, físicos ali do espaço. Você tem pressão praticamente zero. Radiação, é sujeito à radiação, e dependendo da posição que você está em relação à Terra e o Sol, você vai estar exposto ao Sol, à radiação solar ali diretamente. Então a gente tem proteções na viseira, e inclusive metálica, se precisar, uma maior proteção de radiação. Aquele traje também te protege de micrometeoros, né, que
podem penetrar com velocidade muito grande, como se fosse uma bala, né, pequena, e ela pode perfurar o macacão, perfurar você também lá dentro. Por isso que a gente sempre também faz a missão sempre em dois, né, que se um tiver problema, o outro ajuda a trazer para dentro, como já aconteceu. Não com meteoro, mas com vazamento de água dentro, por exemplo, e outros problemas do macacão. Naquele traje. Tá. O que acontece também lá de fora ali, quando a gente fala de temperatura externa, ela não pode ser definida como temperatura do ar, como a gente tem aqui, a gente mede a temperatura do ar, porque a gente obviamente tem moléculas de oxigênio, nitrogênio, outros gases e também a umidade do ar e assim por diante. Certo. Você consegue medir a temperatura no ar, pegar um termômetro que você mede. No espaço, como não existe, né, essa oxigênio, nitrogênio, qualquer coisa, você tem não definido uma temperatura do ar do lado de fora, mas você tem na superfície. Então, lembrando que a gente dá uma volta na Terra a cada 90 minutos, significa que você passa 45 minutos do lado do Sol, exposto ao Sol, 45 minutos do lado da noite da Terra, vamos dizer, então escondido do Sol. A temperatura nos sistemas externos da espaçonave e no lado externo daquele traje, no lado exposto ao Sol, chega a aproximadamente 90 a 100 graus centígrados. Quando você está do outro lado, né, do lado escondido do Sol, a temperatura na superfície chega a menos 60, menos 70 graus centígrados ali, o que exige sistemas de controle de temperatura bastante acurados e eficientes, né, para o traje e para a espaçonave e para os sistemas externos. Então, controle de temperatura dos sistemas externos da espaçonave é uma coisa muito séria. Isso é feito de forma passiva, com coberturas em Mylar e outros tipos de cobertura, mas também com a parte ativa, né, utilizando normalmente freon ou amônia, né, para fazer esse controle de temperatura ativo do lado de fora. Que mais, então? Então, o ambiente externo é bastante hostil, de forma geral. Bem hostil. Vindo novamente para dentro e focando em termos de embalagens que a gente utiliza, né? Primeiro, para que a gente utiliza embalagens? Praticamente para tudo. A gente utiliza embalagens para levar as nossas roupas para o espaço, elas vão condicionadas em sacos plásticos, né? A gente utiliza embalagens para levar a comida para o espaço, uma caixinha, né, feita de um material plástico também, né, que vai para lá, lembrando que é leve. Os alimentos que nós temos lá são todos condicionados também. Os alimentos que são liofilizados, sem água, eles vão em saco plástico. Tá. E esse saco plástico ele possui uma válvula na entrada que a gente coloca no equipamento que injeta uma agulha ali dentro, e essa agulha injeta água na temperatura correta, e a gente espera o tempo adequado até aquela água se misturar com o alimento ali dentro, e depois a gente corta, pode comer com colher, ou alguns casos você pode simplesmente espremer, caso de sopa ou suco, etc. O chá, café, a gente pode fazer isso, mas são embalagens plásticas, de forma geral. Muito plástico é utilizado no espaço para isso. Alimentos que vão condicionados em latinhas, latas de metal, como a gente tem aqui, essas latas de metal, tipo de sardinha, né? Que você abre daquele jeito, e existe um aquecedor que você coloca essas latinhas, elas são cilíndricas, né? São cilíndricas, né? E aí você coloca ali dentro, ele aquece aquilo, e depois você vai e abre. Lembrando que, como tudo flutua no espaço, por causa da dinâmica, como até a dinâmica da estação espacial ao redor da Terra, para dar uma volta em 1h30, você tem uma velocidade média da estação em torno de 28 mil quilômetros por hora. Nossa. Isso dá 8 quilômetros por segundo, né? Então, 9 vezes a velocidade de uma bala de fuzil. Então, por causa dessa dinâmica muito intensa da estação espacial, a gente tem o que a gente chama de microgravidade, ou como se estivesse caindo fora da Terra o tempo todo, ou, na outra interpretação, é o cancelamento da gravidade ali, que a gente sabe, considerando Newton, né, que a gente sabe que a força da gravidade cai com quadrada da distância, ali você tem essa força sendo cancelada, né, com a força centrípeta, né, desse giro. Então, basicamente, isso você acaba tendo 0G, então tudo flutua ali. Certo. Então, por causa disso, essas embalagens, elas têm
geralmente também um pontinho de velcro. E a gente cola em cima da mesa a embalagem, né, com o velcro. A mesa tem velcro para ela ficar ali parada enquanto você está se alimentando, buscando outras coisas. Assim como os talheres, a gente prende tem as cordinhas, a gente prende os talheres na posição, eles ficam flutuando, mas você pega ali o necessário. Tá. Que é muito fácil Que você perder interessante. coisas, né, dentro da estação. Uma vez ele começa a flutuar, entra no fluxo de ar, que a gente tem sistemas de Ah, ventilação que são em posição diagonal, com ventiladores em uma posição e na outra. Então, existe a circulação de ar interno. Por isso, se você deixar uma caneta, por exemplo, flutuando, ela vai embora de você, você não vai achar mais, ela aham. vai ficar perdida no meio dos Nossa. fios e sistemas de lá. Aham. Lembrando que a estação não é pequena, ela tem entre os painéis solares 108 metros de Nossa, é comprimento, grande. e o comprimento do tubo é 55 metros, né? Então, é um tamanho de um avião grande, Tá. completo ali com equipamentos e etc. Foi um custo alto que tem muito retorno em termos de pesquisas que a gente faz na estação, que vão ajudar aqui em novos remédios, novos medicamentos, e novos sistemas, por exemplo, para combustão e uma série de coisas que são de Uhum. materiais, etc. Aí você tem embalagens que vão com o equipamento que a gente leva para lá. Por exemplo, a gente pode e leva atualmente água para a estação, então eles vão embalados também em tipo de sacos, né? E a Tá. gente coloca essa água toda no Node One, né? Porque ali, com água na parede, né? Armazenada na parede, é um ponto bom de proteção contra radiação quando a gente tem flares solares, né? As tempestades solares. Então toda a tripulação vai para ali, que é o lugar mais protegido Ah, ela de serve como radiação, proteção. serve como proteção. Os equipamentos também, eles têm, já equipamento é uma embalagem que ela dura mais, né? Ela tem que ficar mais tempo, então são embalagens comuns de equipamento, como plásticos, algumas vezes com plexiglass, né? Ou esse material transparente e Sim. etc. PET. Depende do que for ali. O cuidado que a gente tem que ter, por exemplo, né, você vai tomar água no espaço. Então, você tem ali um saquinho com água, né, que você pode encher aquilo lá, isso aí é reutilizável, e você põe um canudinho ali dentro. Esse canudinho, É. ele tem que ter aquela trave, igual tem no hospital, para soro, sabe, que você Soro. consegue travar, né, Ah, aquilo lá, o fluxo. Porque quando você começa a beber, você começa a puxar aquilo e começa a beber água, se você tirar a boca, como não tem gravidade, vamos chamar assim, não é que não tem, mas o efeito aham. é zerado, aquilo começa a sair água e não para de sair água, então você tem que Nossa. fechar, né? O espaço ele tem uma série de efeitos físicos diferentes do tradicional, isso afeta bastante o corpo humano, né, como perda de densidade óssea, redistribuição de líquidos, uma série de coisas. Eu não vou entrar na parte do corpo humano, só para manter em questão de embalagens. Tá. Existem cuidados a serem tomados com esses sistemas no espaço. Por exemplo, se você faz algum tipo de sistema que você tem um fluxo muito baixo para sair de um nozzle, por exemplo, de um furinho, Uhum. não vai funcionar bem, porque, exceto se a pressão for grande, né, a diferença de pressão for grande, porque aquilo ali vai grudar na parede por causa da tensão superficial dos líquidos, ele vai grudar, vai fazer uma bolha grande e vai demorar para desgrudar de lá, você vai ter que quebrar aquilo de alguma forma. É o mesmo efeito que a gente vê na torneira. Se você abrir uma torneira aqui na Terra muito devagarinho, você vai vendo formando uma gota embaixo, aquilo ali com a Um tensão saco superficial. assim. É. A gente pode imaginar todas as moléculas ali de água segurando uma na outra, até Aham. segurando a borda da torneira, até que chega um ponto, o peso da Aquela água fica história. maior É. do que essa força molecular, elas desistem Nunca ia daquela imaginar isso. ficar. Então, vários sistemas desenhados para funcionar no espaço, eles têm que ser muito bem desenhados e testados antes, porque senão esses efeitos físicos eles vão alterar, né, o sistema lá. Um dos problemas que a gente tem com embalagem é o que fazer com elas depois da utilização no espaço. Uhum. E elas se transformam em resíduo sólido, né? E resíduo, de novo, da mesma forma que levar para cima é difícil, trazer para baixo é mais fácil, mas também é um problema por causa do volume. Então, a gente Tá. pega todos esses resíduos sólidos em embalagens de forma geral, roupas utilizadas, que lembrar que a gente não consegue lavar roupa na Nossa, é estação verdade, espacial, né? então já a roupa Não tem se tido suja, tempos em né? que Mas também não, é, né?
sei Mas lá. tem que levar, roupa de baixo, etc, tal, a gente Sim. tem que levar sempre isso. E como é que faz, então? A gente tem que colocar na espaçonave de regresso. Então, quando a gente pega um Soyuz, por exemplo, retornando, ou um Progress retornando, no compartimento de carga dessas espaçonaves, a gente enche de resíduo sólido Ah, e na separação, a espaçonave é separada em três partes durante a reentrada. A parte de propulsão e a parte de carga, elas não têm proteção térmica, só a cápsula que tem proteção térmica. Então, a cápsula consegue reentrar bem, né, e proteger, logicamente, os astronautas, para que a gente não seja torrado pelo plasma que se forma imagino. no aquecimento aerodinâmico, são mais de 2.500 graus ali, a 70 centímetros das costas. Então, o negócio é sério ali. Nossa, 10 imaginando o segundos barulho que deve fazer isso. também. A vibração da espaçonave é muito grande. E o G também, né, que pode chegar até 11 Gs, 11 vezes a aceleração da Nossa, que gravidade. pressão. No nosso caso foi 6, que é a entrada padrão, né? A gente conseguiu fazer no padrão, então deu 6,2, mas pode chegar uma entrada balística até 11 Gs. E as duas outras partes, a parte de propulsão e a parte de carga, que vai nesse Sim. momento cheio de embalagens usadas, vamos chamar assim de forma geral, lixo, né, de Uhum. lá, ela vai ser completamente destruída, né, e nada vai cair na Terra, ela vai ser torrada, como se fosse uma tocha, né, que a gente usa para Então ela eliminar se resíduos incinera sólidos. nesse processo? Você Que lembra legal. que hoje tem muitas empresas que trabalham com tocha de plasma para tratamento de resíduos sólidos que não podem ser reciclados em cidades. Então, é o mesmo processo, só que ali a gente está criando o plasma por movimento, né? Com essa reentrada na atmosfera, você acaba criando o plasma. Para quem está assistindo aí, lembrar que plasma é o quarto estado da matéria, você tem sólido, líquido, gás e plasma, quando fica tão quente que os elétrons vão embora, abandonam os núcleos, basicamente, então fica um novo estado da matéria. E isso, logicamente, onde ele passa, ele destrói, né? Por causa do poder que ele tem energético. Então, de certa forma, a gente se livra dessas embalagens, inclusive, como você perguntou, de fezes, por exemplo, também. Isso aí é coletado dentro de um recipiente. Esse recipiente ele é metálico, é um recipiente metálico instalado dentro do sistema. Lembrar que eu sou de manutenção, também tinha que fazer manutenção desse sistema. Uhum. Ele é instalado ali dentro e o sistema funciona por sucção, então tudo que é feito ali é succionado para dentro do sistema, entra nesse recipiente e a gente tem que trocar esse recipiente, dependendo do tamanho da tripulação, a cada 2 dias ou a cada 4 dias, depende. E aí a gente vai pegar esse recipiente e colocar na espaçonave que está de serviço para retorno. Então eles ficam lá acumulados para retornar e também serem destruídos durante a reentrada. Uma das ideias que nós temos para que. Lembrar que agora a gente está falando de uma espaçonave, estação espacial, que fica próxima da Terra, o Quantos que quilômetros de fica a distância? 400 quilômetros de altura. É próximo, a gente chama É de próximo, né? near Earth, é Daqui até órbita São baixa. Paulo, Curitiba, São Paulo, são 400 e poucos quilômetros. É, é uma Né? órbita baixa. O problema é que é para cima, né? Então Uhum. vencer a gravidade, essa coisa toda. E também por causa da energia, né, de giro da estação. Então, existe um cuidado muito grande ali, que a gente tem que ter. Atualmente, uma espaçonave demora cerca de 8 horas para decolar e chegar na estação. Na minha época, demorava 2 dias. A gente fazia outros tipos de transferência de órbita para economizar combustível. A gente usava Hoffman, né, para chegar lá. Aí, uma das possibilidades é nós reutilizarmos as embalagens, né? De que forma? E aí começa a ficar interessantes as coisas. E por isso tem que se pensar, porque para missões para a Lua, permanência na Lua ou na estação espacial que vai ser construída ao redor da Lua, Gateway, né? O Brasil, inclusive, participa. Eu, como ministro, coloquei o Brasil Ah, como é? membro do programa, né? O programa Artemis da NASA, que é o programa mais avançado de espaço, de exploração espacial existente nesse momento. Eu assinei a participação do Brasil, então vai ter o retorno à Lua tripulado a partir de 2026, com ideia de observar e estudar a superfície da Lua, estudar as possibilidades daquele corpo celeste, assim como produção de energia por hélio 3, né? E também preparar os sistemas habitats, que ali vão nos dar conhecimento para depois a gente fazer habitar Marte também, né? Isso a partir da década de 2030, 2035, 2036, 37 por aí. Aí é onde eu pretendo voltar ao espaço também, por Tá. aquela data lá. Agora, para isso a gente tem que ir fazendo aos poucos. Então, a Lua é o primeiro estágio que a gente precisa é,
conhecer, trabalhar, desenvolver os sistemas. E grande parte dos problemas tem com os resíduos sólidos. Então, a reutilização desses resíduos são importantes. Né? Então, quando você... E fabricar alimento também é outro problema. Então, vegetais. Eu lembro que na minha missão, foi até muito criticado no Brasil, de uma forma completamente ignorante, por pessoas que não fazem ideia de ciência e muito menos de educação para crianças. Um dos experimentos que a Academia Brasileira de Ciências enviou para lá eram com feijõezinhos para as crianças, para que nasceu o crescimento de feijão no espaço, Uhum. né? Eu fiz lá, o foco era para motivar jovens para as carreiras de ciência e tecnologia. Funcionou bem, tanto que foi copiado pela China, né? A China teve um programa exatamente a mesma coisa, que aí as mesmas pessoas que criticaram, brasileiros que criticaram o experimento brasileiro, elogiaram o chinês, né? Tipo assim, não Ah, faz sentido, é simplesmente entendi. aquele cachorro, síndrome de cachorro vira-lata, né? Então essas É, pessoas devem ter isso muito enraizado dentro. Eu eu entendo. acredito na ciência do Brasil e nas possibilidades que nós temos. Embora aquele experimento tenha sido feito de forma educacional para crianças, atualmente as pesquisas no espaço para desenvolvimento de alimentação é muito importante e tem usado muito investimento para isso, porque a gente vai precisar produzir alimentos, inclusive feijão e outras coisas no espaço, tanto nas espaçonaves quanto no planeta, né? Seja na Lua, seja em Marte, em qualquer lugar, a gente vai precisar. O ser humano precisa de alimentação. Então, é uma coisa que agora, se eu soubesse como fazer alimento no espaço, eu ficaria trilionário, né? Mais Imagino, que o Elon Musk. com certeza, né? Agora, pensa bem, com toda essa dificuldade logística, seria o ideal que nós tivéssemos embalagens que fossem levadas para o espaço e lá elas pudessem ser reutilizadas como embalagens ou como transformadas em outra forma, Tá. com impressoras 3D. Então, você imagina a gente ter um sistema que converta as embalagens usadas para algum tipo de fio, né, para ser utilizado em impressora 3D. E aí você quer fabricar, por exemplo, uma chave de fenda, em vez de levar uma chave de fenda, Você você manda o produz. desenho para lá e aí você imprime a chave de fenda lá e depois recicla esse material também. Eu, de novo, no Ministério, uma Eu das trabalho com minhas... isso, viu? Ah, é? Pô, Com então, prototipagem. lá no Ministério, eu tinha como um dos objetivos criar no Brasil um centro de tecnologias para a economia circular, que basicamente é o estudo de tecnologias para você reduzir a energia necessária para a conversão de material reciclado, melhorar a qualidade do material reciclado a partir desses processos e aumentar o número de ciclos possível. Então, eu Uhum. conversei no Senai Cimatec, na Bahia, né, em Salvador, eles toparam o desafio e hoje o Ricardo Alban é o presidente da CNI, então eu imagino que o projeto vai para frente agora, embora o Ministério de Ciência e Tecnologia esteja num processo de estagnação lá, e aí é outro assunto. Agora, com relação ainda a embalagens, então se a gente consegue fazer esse reuso da embalagem, transformando, né, o material, né, para ser utilizado em outras coisas, ou mesmo embalagens no espaço, seria extremamente útil. Outro ponto que tem que se pensar, desculpa eu estar falando bastante, Não, mas não. Eu estou achando interessante a ideia que você estava falando agora, que você passando, porque na hora de você projetar uma embalagem, você vai ter que desenvolver um material que depois ele vai poder ser derretido ou triturado, comprimido de alguma maneira para se transformar em outro. Então a tecnologia tem isso. que começar antes dele ser produzido para ele ser reutilizado de alguma outra maneira. E É, é muito interessante você estar falando que pode ter jeito. lembrando que, como eu falei, eu fiz questão de começar falando do ambiente espacial, porque às vezes um problema que existe, que é o fato do vácuo do lado de fora, a alta temperatura na superfície, etc., podem ser utilizados como elementos para Sim. ajudar nesse processo também, né? Como alguma ideia aí que possa surgir de tecnologias que possam permitir isso. Outro ponto importante é que e isso já é visto, logicamente, principalmente quando se trata de embalagens que tratam de alimentos, a embalagem não pode transferir para o alimento algum tipo de substância, algum tipo Odor. de odor ou mesmo alguma coisa que possa ser prejudicial ao alimento para quem consome aquele alimento. Mesma coisa no espaço, um Sim. pouco amplificado esse problema, né? Uma porque o nosso organismo modifica no espaço. Fica muito difícil, a gente tem lá os sistemas para tratamento de saúde, inclusive lá, dá para fazer pequenas cirurgias, mas mesmo assim tem que tomar muito cuidado com a saúde dos astronautas e a qualidade do ar. A gente tem uma série de sensores que medem qualquer tipo de gás, né, estranho na atmosfera da espaçonave, né?
Saturação, né, de alguma então, coisa. então, tem vários tipos, tem alguns que são múltiplos, né, que eles pegam qualquer tipo, se tiver cloro, por exemplo, amônia, tiver qualquer coisa que tenha vazado dos sistemas e esteja lá, ou mesmo algum tipo de equipamento que comece, por alguma razão, a emitir algum tipo de gás, né, com aquecimento, pode ser bem possível de emitir qualquer coisa e a gente tem que capturar, então tem que se tomar cuidado para não haver essa emissão no espaço, é muito importante É muito esse tipo de frágil cuidado. todo esse equilíbrio, né, Marcos Pontes? O ambiente ele é frágil, o ambiente eu vejo a estação espacial como um bom exemplo para a gente ter aqui na Terra, porque a Terra, se você for pensar, também é uma espaçonave, É. né? É uma espaçonave, inclusive com a velocidade mais surpreendente, ou mais impressionante do que a estação espacial. A estação ela voa a 8 quilômetros por segundo. A nossa Terra, nós estamos aqui agora a 30 quilômetros por segundo, né, girando ao redor do Sol, na translação nessa velocidade enorme. Mas é a nossa espaçonave, com 7 bilhões de tripulantes, e ela tem recursos limitados. Então a gente precisa achar maneiras de reciclar em trabalhos que a economia circular é muito importante, os cuidados com poluição, seja a poluição do oceano com microplásticos, seja a poluição de qualquer dos nossos ambientes, né, e a preservação também, evitar, né, a emissão de carbono tem que ser muito bem controlada, energias renováveis, ou seja, a nossa espaçonave Terra precisa ser muito bem cuidada. E a estação espacial pode servir de exemplo, como se fosse um laboratório para a Terra, né, que a gente pode trabalhar ali esses conceitos, né, inclusive para a educação também, eu acho muito importante utilizar isso. Basicamente é isso, né? Tem muita coisa que foi falado aí, mas imagino que daí dá para se tirar aí algumas ideias, dá né, para tirar isso. a ideia que você falou de matéria-prima, de desenvolvimento de matéria-prima. Eu conheço empresas que ela utiliza, olha só, a seiva da seringueira, ele trabalha na seiva e ele mistura vários tipos de plásticos com chama-se Terpol, e ele se transforma em outro plástico. De diversos polímeros diferentes, de famílias diferentes, mas o Terpol se transforma em outro material. Isso pode ser interessante num ambiente longe, onde você deve ter um monte de coisa que você pode transformar em outra. Exato, exatamente. Aí eu esqueci de falar uma coisa que também é importante, você falou no início, suponha o seguinte, né? A gente recebe suprimento para a estação espacial periodicamente, né? Então vai comida, vai roupa, vai material, vai spare parts, equipamento de reserva, né? Para a gente instalar e consertar. Não dá para ir, por exemplo, na estação, você está consertando o sistema de comunicação, como eu fiz lá. De repente, se você quebra uma parte do sistema ou se você descobre que tem que trocar uma parte do sistema, não dá para ir na loja da esquina e pedir, né? É bem longe. Você tem que solicitar aquilo lá, tudo, e tem que mandar para você lá no espaço, né? Então, essa parte logística é muito complexa. Agora, quando você chega ali com uma espaçonave de carga, tipo o Leonardo, por exemplo, que são aqueles módulos, né, MPLM, por exemplo, são módulos de transporte de carga específico para isso, ou que chega com a Progress, ou algum outro sistema, HTL, por exemplo, o japonês, ou as coisas, outros sistemas como o da Dragon também, você vai ter que abrir aquela espaçonave. E aí que vem um problema sério, um cuidado muito importante a ser tomado, é que quando a gente vai abrir esses sistemas, ou qualquer embalagem, nós temos que usar óculos, máscara, né? Porque corre-se o risco de ali dentro ter, inclusive, limalhas metálicas, que no momento no ambiente espacial elas vão começar a flutuar. Você abre uma caixa que tem alguma limalha lá dentro, ela vai flutuar e ela pode terminar no seu olho, que vai causar um problema seríssimo, né? Ou você pode respirar alguma coisa assim. Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande quando a gente trata desses. A gente, inclusive, faz isso já com aspirador de pó ou sistemas para sugar, vamos dizer assim, essas coisas ali do lado da gente, para evitar que essas coisas sejam ingeridas, respiradas ou nos olhos. Tudo por falta da gravidade, porque fica suspenso. É uma coisa interessante de se pensar. Poeira também. Poeira, né? O que você pode trazer junto com isso, e na hora de fica flutuando, você sem querer respira,
E aí é complicadíssimo, né? Quantos detalhes, não, Marcos Pontes, para se pensar na parte de logística também, né? E eu fiquei pensando, você comentou sobre plástico, sobre lata. Existe um outro material, tipo Tetra Pak? Vidro é utilizado no espaço para alguma coisa? Também. Vidro nem tanto. É raro você ter alguma coisa que seja com vidro, né, no Uhum. espaço, exceto alguma coisa muito específica na área de Remédio. saúde, por exemplo, remédio, tal. Agora, plástico é o mais comum. Esse sistema, tipo Tetra Pak, né, eu não sou especialista, mas é aquele que tem uma superfície Tem papel, metálica dentro, plástico né? e alumínio. Isso aí existe em alguns tipos de alimentação, inclusive o próprio, sabe aqueles pirâmides ali, né? Sei, sei. Existe isso aí, né? A gente também tem e utiliza. Lembrar também que e- embalagem de equipamentos equipamentos ou alimentação ou algum tipo de experimento que precise de manutenção, de controle de temperatura. Então, tem algumas embalagens que elas são preparadas para se manter a temperatura dentro, né, de Uhum. forma adequada. Algumas delas, grande parte, são reutilizáveis, né, como se fosse um, como é que chama, né? Refil? Isopor é uma Refil? coisa, né? Ah, É é, um sistema, uma caixa que mantém a temperatura, como se fosse uma pequena geladeirinha, né? A sim. gente tem geladeiras lá para manter também, e às vezes a temperatura tem que ser muito baixa, inclusive com utilização de nitrogênio, né? Que fica Ah, nossa, extremamente é bem, baixo. bem baixo, hein? Tem também. E algumas vezes o material, né, um tipo de material metálico, o mylar, por exemplo, é bastante utilizado para isso, para se manter a temperatura, né, daquele sistema, ou que seja o que você está transferindo ali dentro, que é importante também. Então, essa questão com temperatura, da manutenção da temperatura também é extremamente importante lá. Lembrar que lá já não tem energia tão abundante, a gente usa energia dos painéis solares que funcionam de maneira cíclica, né? Ou Uhum. seja, quando a gente está exposto ao sol, eles estão coletando energia, quando a gente está do lado da sombra, para os 45 minutos eles estão liberando energia, a gente tem sistemas de bateria para isso, mas de qualquer forma, o controle da utilização de energia é muito rigoroso no espaço. E quando se trata de sistemas que têm que manter temperatura, o quanto esses sistemas gastam, né, em termos de energia também tem que ser considerado. Então, sistemas passivos, eles são mais apropriados se eles cumprirem a função. Outra coisa é transferência de calor de um lugar para outro. Nós utilizamos circuitos de água na estação espacial, na parte interna, onde os equipamentos são afixados, né? Você tem uma base, aí você faz a fixação do equipamento nessa base. Essa base, ela tem fluidos que passam aqui dentro, água com dois canais, um canal de baixa temperatura, um canal de média temperatura, né, que eles operam ali, a gente faz o controle através disso, e ele puxa, então, a temperatura, né, o calor excessivo do sistema aqui para essa Água. plataforma mais fria, e a partir daí a água transfere essa temperatura para um trocador de calor que fica no laboratório americano. Então na parte interna passa água, na parte externa passa amônia. Tem que se tomar um cuidado enorme para não haver vazamento da amônia para dentro do circuito interno. E depois isso é irradiado para o espaço através dos irradiadores, que dá para ver ali na estação espacial. São sistemas como se fosse um painel solar, mas ele é branco, de É. irradiador com amônia ali. Um dos riscos que se tem por causa de micrometeoros é da perfuração desses painéis e o vazamento de amônia no espaço. E consertar isso não é fácil, mesmo porque você vai ter que sair com o seu traje e acabar sendo contaminado com amônia que você não pode trazer para dentro da espaçonave. Então tem um procedimento muito especial para que isso possa ser feito, é um procedimento extremamente complicado, para que esse tipo de conserto possa ser feito. Além disso, a transferência de calor, um dos experimentos que eu levei, que experimentos do Brasil, que o Brasil enviou através da Academia Brasileira de Ciências, nós tínhamos 80 experimentos naquela época dos diversos países, e entre esses 80, 8 do Brasil. Embora seja brasileiro, mas como especialista de missão, é minha obrigação fazer o experimento em qualquer país, né? Então Uhum. você serve como os olhos e as mãos dos cientistas lá. Então, nós tínhamos no nosso schedule, né, por dia ali, vários experimentos que você acionava, desacionava, mandava dados para o solo, para os cientistas, conversava com os cientistas,
eu tive muita honra de trabalhar com cientistas brasileiros. Entre esses experimentos, tinha lá o experimento da Universidade Federal de Santa Catarina, que eram mini-tubos de calor, que utilizavam mini-tubos de carbono para fazer transferência de calor de uma fonte quente para uma fonte fria, né? E isso funciona mais ou menos, para o pessoal ter em mente assim, o que é, funciona mais ou menos como uma fibra ótica, né? O que é uma fibra ótica? Basicamente, você conecta uma fonte de luz e você pode colocar embaixo da mesa aqui a Curvar, que fibra ela ótica vai. e leva a luz para lá, né? Aham. Então, ela vai rebatendo dentro daquela fibra. Mesma coisa no caso de calor, é uma coisa muito útil no espaço, porque você pode conectar numa fonte quente aquela fibra, né, e Aham. você leva para uma fonte fria, o que facilita muito a logística, né? Você não tem que ter um contato direto da fria com a quente, e lembrar que no espaço, exceto dentro da própria espaçonave, você não tem convecção, né, como existe aqui na Terra. É simples você ver, né, porque o ar quente sobe, o ar frio desce, né, por causa da variação de densidade. Então você tem convecção, né, convecção, tanto que isso aí faz com que você tenha as térmicas, né, no nosso Os aqui, faz ventos. os urubus ficam voando ali, os planadores usam térmica por causa disso, né, e todas as movimentações na atmosfera. No espaço você não tem isso, então não dá para transferir calor por convecção. Então, transferência de calor no espaço é algo muito difícil. Então, esse experimento da Universidade Federal de Santa Catarina, um experimento tecnológico, foi extremamente aplaudido, né, pelos outros países. Inclusive, atualmente, ele é utilizado, essa mesma tecnologia desenvolvida no espaço, é utilizado para fornos de padaria, fornos para fazer curagem de material composto, né, onde você tem uma asa, por exemplo, em grande extensão, você tem que manter a temperatura constante ou controlada no mesmo nível ao longo de toda a extensão, todo o volume. Então, você utiliza esses sistemas para poder distribuir a temperatura, o calor, né, de acordo ali com o que seja. Ou no caso do pão, é fácil a gente enxergar, você imagina que você tem um aquecedor de um lado, só o pão ia ficar preto de um lado e branco do outro. Então, você Branco tem do que outro. distribuir a Distribuir. temperatura ali do lado. Ah, legal. E Marcos Pontes, e no que diz respeito assim à manipulação das embalagens, pelo que eu percebi, muitas são efeito squeeze, que você aperta, Uhum. depois tem que tampar para não ficar saindo, né? Tanto. Outras são em pasta que você consegue pegar e ela ainda fica presa no pote, né? E esse Aham. pote é aquecido. Existe alguma embalagem de papel que vocês usam? Ou então alguma embalagem que vocês precisam utilizar de outra embalagem para misturar um produto que ele não poderia vir juntos, ele só pode ser misturado? Existe alguma dificuldade nesse sentido? Que você poderia dizer para a gente que está faltando, talvez, de embalagem? Papel não é muito comum, né? É muito raro, talvez para documento, para alguma outra coisa, mas papel não é uma coisa muito comum, no espaço. Talvez, a gente pensar, eu não sei como a gente falou de Tetra Pak, Tetra né, Pak. que é aquela coisa, talvez aquele papel com revestimento térmico, alguma coisa, talvez sirva, principalmente em invólucro para algum tipo de parte de experimento, pode ser Tá, utilizado isso aí, tá. ou para algum tipo de sistema biológico, né, que você vai transferir, que precisa ter condições especiais de transporte. Então, isso aí pode acontecer. Agora, na questão de mistura, não, eu não vi nenhum. Não quer dizer que não exista, pode ser que exista e eu não tenha conhecimento, Tá. mas eu não, na minha época ali, pelo menos, não tínhamos nada nesse tipo, né? Que mais ali de. Eu acho que eu acho que é isso. A parte médica que acaba tendo grandes variações, mas em pequeno volume, né? Sim. Porque você tem ampolas, você tem outros tipos de embalagens que vêm para você destacar e para com agulha e etc. Você tem outros sistemas que são higienizados, né? Não sei se esse é o nome, para tirar as bactérias todas no solo, então eles vão fechados e completamente selados lá para você poder utilizar aquilo, né? E sem ter contaminações. E assim vai, ou seja, o que eu vejo tem grande variação, né, de embalagens, você acaba
depois que você começa a pensar nisso, você vai olhando ao seu redor, aqui mesmo, estou Ah, é olhando aqui, você vê vários tipos, né? certeza, É que a né? gente nunca para pensar sobre isso, né? Exato. Então, mas é isso. E, Eu acho que o principal ponto é a reutilização desse material no espaço, sabe? Por causa das dificuldades de levar e trazer, né? E a economia que isso pode trazer também. Então, economia, que eu digo, não é nem economia financeira, que também faz parte, mas a própria eficiência dos processos no espaço, desde que durante esse processo você não emita algum tipo de gás, né, ali hum, dentro que possa ser prejudicial, né, para o ambiente da espaçonave. Mas eu vejo uma grande possibilidade aí da utilização de tecnologias para reutilização de embalagens no espaço. Então, tá. se eu trabalhasse nessa área, seria uma coisa que eu O focaria caminho o a esforço ser aí. explorado, né? Isso. Precisamos conversar mais, então. O Marco Pontes, está chegando o finalzinho da nossa live, né? Eu queria só fazer mais uma pergunta com relação à limpeza bucal, se vocês Aham. utilizam pasta de dente ou alguma coisa parecida, ou é outro processo de limpeza, não sei, eu nem imagino. Não, é normal. Cada um de nós recebe como fosse uma necessaire, né? É, Onde você tem ali pasta de dente, escova de dente, barbeador, creme de barbear, tudo. E é igualzinho que a gente tem aqui. Também faz parte vamos dizer assim, dos resíduos sólidos. Uma vez que acaba a pasta de dente, você vai ter sim, que, aquela aquele tubo. embalagem vai ter que ser, né? Então também é uma utilização igual, mesma coisa. E lembrar que como isso são itens individuais, uma Sim. vez que você abandona a estação espacial, sai da estação para trocar a tripulação, todos os seus itens individuais, eles também se tornam resíduos. Então, a roupa que você usou, Ah, os seus itens de higiene e etc., então eles têm que ser colocados na espaçonave para queimar na reentrada. E tá. não dá para colocar tudo isso dentro da cápsula, porque a cápsula é muito pequena. E então o pessoal fala, pô, eu quero guardar de souvenir. Não pode, não Não tem pode, como, né? Não tem né? jeito, né? Tem que despachar e descarregar tudo queimado durante a reentrada. Eu me lembrei agora, numa entrevista que você fez no Instagram, acho, que não sei que turminha de garotos, não sei, desenvolveram um chiclete com pimenta. Ah, sim, eu lembro disso. Eram alunos do SESI, se eu não me engano. Acho que era do SESI. Acho que era Porque o isso, eu paladar não se lembro. perde. Aham. Isso é uma coisa interessante, porque por alguma razão, também não sou médico, é difícil de explicar isso, né? Mas nós perdemos no espaço, isso não é regra, mas é a maioria dos astronautas. Você perde o paladar e perde o olfato. Certo. E com Ah, o isso, fato também. o olfato também é como se estivesse com o Covid, né? É um dos Ah, que efeitos. engraçado. Então, se alimentar no espaço é algo. Primeiro, você não tem muita vontade pelo próprio efeito da microgravidade, que é como se você tentasse comer o tempo todo de cabeça para baixo ou deitado, né? Vamos chamar Alunos de assim. Goiás. Eram alunos de Goiás. Goiás. Isso. Isso. Então, aí você não consegue, você não tem muita fome. Parece que você está com o estômago cheio o tempo todo. Ah, Então, o comandante, ele faz, vamos dizer assim, ele se assegura, né, que a tripulação vai se reunir para almoço, para o jantar, para o café da manhã, e durante esse período ele observa como que você está comendo e etc, né? Então os médicos que ficam no solo também vão te perguntar muito a respeito da sua alimentação, a quantidade de água que você está tomando, lembrando que no espaço nós desidratamos naturalmente, o efeito normal no espaço é a desidratação do corpo, para regulação da sim. distribuição de líquidos internos. Mas você não tem fome. Que Então a gente engraçado. usa muito M&M, sabe aqueles coisinhas Amendoins de coloridos. confete, né, de É. chocolate, Aham. usa muita amêndoa, essas coisas, né, de sementes, né, amêndoa, putz, esqueci o nome disso, como é que chama? São nuts, né, que a gente fala em inglês, mas são essas sementes de forma geral, né? Castanha, amêndoa e tal. A gente se leva num saquinho enquanto você está trabalhando ali durante o dia, porque a gente se reúne de manhã, né? De manhã você faz sua higiene pessoal, né? De manhã eu digo na hora que começa o expediente, que é difícil falar dia e noite, porque se altera a cada É 45 minutos. verdade. Então, a hora que começa o expediente, tipo 7 da manhã, a gente vai fazer a sua higiene pessoal, né? Depois tem a primeira reunião para fazer o briefing do início do dia,
Isso aí faz com Moscou, depende da posição de órbita, ou com Moscou ou com Houston. E aí, depois desse briefing, nós temos o café da manhã. O comandante faz questão de estar todo mundo junto para ele observar e conversar sobre coisas que não têm a ver com a missão ou com o espaço. É, Justamente para manter a parte emocional também boa. A gente fala de família, fala de jogo de futebol, qualquer coisa, né? Aí e, depois cada um sai para a sua tarefa, né? Vai fazer as suas coisas, algumas vezes junto, algumas vezes separado, depende do que você vai ter no seu schedule aquele dia. Se reúne para o almoço de novo, né? Depois vai para a tarde, mesma coisa, sua tarefa separada, reúne para o jantar, e à noite a gente tem atividades mais leves. Geralmente a gente prepara as ferramentas para o dia seguinte, né? Já deixa tudo separadinho. Às vezes tem alguma entrevista, são atividades mais leves e depois preparação, higiene antes de dormir. E vai dormir durante 6 horas aproximadamente, o tempo que a gente tem para dormir, em sacos de dormir. O outra comandante, ele embalagem aí. E o comandante ele faz questão de estar todo mundo junto ali para comer, porque a gente perde a fome, perde o paladar, Imagina. perde o olfato, né, por alguma razão que eu não sei explicar, e a pimenta, por alguma razão também que eu não sei explicar, ela continua com gosto. Então a gente acaba usando. Eu que não gosto de pimenta aqui na Terra, eu usei pimenta lá no espaço, né? Então usa chocolate, pimenta, café também mantém o gosto, né? Para mim, o suco de laranja mantinha o gosto também, então eu gostava do suco de laranja, essas amêndoas, esses negócios também eu costumava usar, e assim vai. Então, a vida é uma vida bastante peculiar no espaço, mas Nossa, bastante movimentada, né? É um período diferente. O ser humano vai se adaptar no espaço ao passar do tempo, à medida que a gente volta à Lua, Marte, viagens de longa duração, e o nosso corpo vai começar a se adaptar a essas novas condições. O corpo é muito adaptável. E aí é assunto para uma live inteirinha de novo para a com gente falar certeza, sobre com as certeza. adaptações do corpo humano no espaço. Tá certo. O Marcos Pontes, olha, eu agradeço muito a tua disponibilidade, seu tempo precioso para fazer esse depoimento aqui no nosso canal sobre embalagens. Com certeza o povo deve estar ouvindo, né? Com muita atenção. Foi sensacional conhecê-lo, falar com você. Gostaria de uma nova oportunidade, quando você tiver agenda para isso, fazermos uma nova live falando sobre outros projetos, ou de repente você me brifar através do Carlos alguma coisa de interesse nesse caminho que você falou, né? A gente pode voltar aqui a discutir, fazer um conjunto de ideias com outras empresas que trabalham com plástico. Nesse caso que eu falei para você, é bem interessante, tá? Enfim, o canal está disponível, está aberto, o meu trabalho também. E eu gostaria muito que você finalizasse, né? Eu nunca fiz isso, mas se você puder finalizar, dizendo para a gente a beleza do planeta que você viu de lá, coisas que Aham. eu não faço ideia. A gente vê em foto, né? Mas você viu, né? Deve ser É. algo assim, indescritível. Você conseguiria descrever o indescritível para a gente? Bom, primeiro, agradecer, né? Agradecer essa possibilidade de poder conversar sobre isso. Eu acho que uma proposta para uma nova conversa, a gente pode falar de sustentabilidade também, uma coisa Tá, importante, né, para o bom. planeta, já que eu vou falar aqui do planeta, né, Uhum. a Fica aí, impressão que fica você atento. tem, a impressão que você tem de lá, e é como algo vivo a nossa Terra, de certa forma né, porque mantém a vida toda, mas é como se a Terra em si fosse algo vivo e que nos mantém aqui, né, na sua superfície. Nós tratamos muito mal a Terra, né? Inclusive quando você vê as cidades que nós olhamos aqui, acha muito bonita a cidade aqui, e lá de cima parece cicatriz, né, na pele da Terra, assim, é um negócio estranho, mas a gente tem que repensar como a gente interage com o planeta. É uma das minhas preocupações, toda essa parte de desenvolvimento sustentável, né, que precisa ser feito de forma muito séria no país, e no mundo como um todo, mas você acaba adquirindo, vamos chamar assim, um amor pelo planeta, né? E isso é importante da gente ter. E essa visão da Terra te traz também uma visão da sua vida como um todo. Para que a gente está aqui, afinal de contas, nossa vida curtinha, né? Porque comparado nos padrões do universo, uma vida muito curta, em que a única coisa que importa no final das contas, né? E isso o que eu trouxe de lá, assim, principalmente dentro que são as pessoas. As pessoas são a parte mais importante da nossa vida, né? Toda a parte material, ela tem a sua aplicação, mas as pessoas são o centro de tudo. É o trabalho que eu costumo fazer ali no Senado,
eu foco muito, coloco as pessoas no centro desse trabalho para poder ajudar as pessoas. E acho que o que vale a pena na vida da gente é se colocar lá na frente, por exemplo, né, com, sei lá, a idade, espero, né, morrer lá bem mais velho, olhando para trás e falar assim, pô, a vida valeu a pena. Mas valeu a pena por quê? Por causa de você? Não, valeu a pena pelas coisas que você fez pelas outras pessoas e deixa como legado para as outras pessoas. Então, eu acho que é isso. É bom a gente pensar em deixar bons legados, né, para o nosso planeta, para as pessoas do nosso planeta, e que as futuras gerações, né, utilizem isso e principalmente o que a gente aprendeu ao longo do caminho para que eles sejam seres humanos, né? Ressaltar isso, seres humanos cada vez melhores. Tá certo. Muito obrigado pelas palavras e está completamente coberto de razão. Enfim, Marcos Pontes, muito obrigado de coração. Quero fazer novas lives com você, buscando o assunto sustentabilidade. Vou fazer contato através do Carlão, tá? E a gente vai se falando na medida que você tiver a sua disponibilidade. Bom. Valeu. Um grande abraço, Marcos Pontes. Abração aí. Obrigado, gente. Sucesso. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau.